E aí, gente, tudo bem? Que bom que vocês chegaram para a aula de hoje. Me dá um joinha quem está com a câmera ligada, vê se está chegando tudo bem aí. Ótimo. Então, o áudio está funcionando e a imagem também. Bom, aula número 9 da nossa mentoria de relacionamento. Eu preciso tratar um assunto que começa hoje, mas não termina hoje, tá? É apenas o início. Deixa eu colocar aqui a tela. Tivemos uma aula de perguntas e respostas no passado, vamos ter outras aulas para perguntas e respostas também. Mas eu quero lembrar a todos vocês que em uma aula que está aí na plataforma para todo mundo acessar quantas vezes quiser, eu falo sobre a fórmula do amor. Explico nessa aula que amor não é sentimento, amor é decisão, e esse amor é construído por uma fórmula que a gente chamou de A mais D mais R. O A é admiração. O D, desejo. E o R, respeito. Só que também nessa aula eu expliquei que existem situações que nos fazem perder a admiração, consequentemente a gente perde o desejo e começa a faltar com respeito. E uma das coisas que faz com que a gente perca a admiração é aquilo que na aula eu ensinei, que eu falei, né, sobre inversão de papéis. Então a gente conclui o seguinte, que existem papéis em um relacionamento. O papel do homem, o papel da mulher. E na aula de hoje eu quero apresentar o papel do homem, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre o papel da mulher. E se a gente inverter esses papéis, não vai acabar o amor, mas vai perder a admiração. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa que fala no relacionamento, fez uma pergunta sobre relacionamento. Aí eu falei assim, ela queria corrigir, né, algo no relacionamento, disse que o amor tinha acabado, aquela coisa toda. Aí eu falei, volta lá onde você perdeu a admiração. Volta no evento, na injustiça, na dor, naquele evento que daquele dia em diante você percebeu que a sua admiração pelo seu cônjuge, seja o marido, seja a esposa, você foi diminuindo. E aí a pessoa disse: não, não tem nada a ver com admiração, não, é porque o amor acabou mesmo, sabe? Ou seja, a pessoa não entendeu. Claro, ela não faz parte da mentoria relacionamento. Ela acaba aceitando que o amor acaba para justificar o rompimento do relacionamento. Eu aprendi com o meu mentor, JB Carvalho, uma coisa. Ele diz uma frase que eu acho muito interessante. Não existe um jeito certo de fazer a coisa errada. Então, quando eu falo para você que o amor não acaba e você quer separar, romper o relacionamento porque disse que o amor acabou, é porque o orgulho é maior do que a humildade. E quando o orgulho é maior do que a humildade, a consequência é a retaliação, acusação, procurar culpados, comparação. Mas quando o orgulho é menor que a humildade, a consequência é a reconciliação. E para aquele que perdeu a admiração pelo outro, ele precisa voltar no evento. O que, que aconteceu que fez você perder a admiração? Só que muitas vezes essa admiração ela é interrompida, ou seja, ela acaba, porque há uma inversão de papéis. Então eu quero na aula de hoje explicar o seguinte: sim, existem papéis e se a gente inverter esses papéis, vai dar muito ruim. Então vamos falar sobre papéis no relacionamento. E aí a gente separa, ó, papel do homem, papel da mulher. Eu já tinha um conteúdo para te entregar, mas aconteceu algo bem interessante. E aí, eu vou contar essa história para vocês. Eu estava fazendo um dos meus voos para ir para o Brasil, para dar um treinamento, e aí eu faço uma conexão em São Paulo, Guarulhos, a gente chega cansado, 8 horas de voo de Miami até São Paulo, aí pego o voo para Brasília e eu sento lá na frente, no assento da frente, um assento que a companhia aérea, o assento do meio ela não vende para ninguém, então fico eu no lugar, no corredor, e uma pessoa na janela, e o assento do meio vazio.
E eu chego bem cansado, então eu já, pô, cochilo. Sabe aquela cochilada, boto o assento um pouquinho para trás, porque é classe econômica, aquela coisa toda. E aí eu tô dormindo, mas vai acordando, dormindo, acordando, dormindo. Chegou uma hora que eu acordei de vez. E aí a moça do lado, quando viu que eu estava acordado, falou assim: Você é palestrante? Eu falei: Sou, por quê? Ela falou assim: Eu te sigo. Aí ela começou a falar comigo. Só que ela é médica. E ela é médica mastologista. Esse nome, né, gente? É, né? Aí ela começa a falar. Sabe quando você está conversando com alguém que a pessoa fala e você também fala? Ficou aquela coisa de eu falar e ela falar. De repente, ela falou algo sobre inversão de papéis. E aí eu parei de falar, porque eu queria ouvi-la. Então agora eu vou falar para vocês o que que eu ouvi dessa médica, tá? Eu não vou dar o nome dela porque também ela não me autorizou a falar. Então ela estava falando para mim, eu ainda perguntei para ela, posso falar o que você possa usar, falar o seu nome? Para uma mentoria que eu tenho com os coaches, eu até falei o nome dela, não sei se eu falei, mas para eles eu posso falar. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: essa mulher é especialista em câncer de mama. Então, ela recebe pacientes, mulheres, que têm câncer de mama. Ela disse para mim o seguinte: Márcio, 99,9% das pessoas, mulheres que me procuram com câncer de mama, eu faço perguntas para entender em que momento da vida daquela mulher houve o desenvolvimento dessa doença. E ela fala: olha, existem questões genéticas, sim, mas existem questões comportamentais. E ela diz: a maioria absoluta das mulheres que me procuraram para serem tratadas desenvolveram câncer de mama porque estavam com os papéis invertidos no relacionamento. Aí eu virei e falei assim: e o que, que seriam papéis invertidos? Aí começou a falar. Gente, ela despejou um monte de coisa. Então, o que, que ela disse para mim? E aí depois você pode até pesquisar, tá? Ela explica uma questão fisiológica, eu queria que vocês entendessem assim, ó. O homem tem a sua semente de reprodução, que é o espermatozoide. A mulher tem a sua semente que gera a reprodução da espécie, que é o óvulo. Fisiologicamente, a semente do homem, ela está fora do corpo. Ela está dentro da bolsa escrotal. Então, quando a gente fala lá na medicina, a produção de espermatozoide do homem, e ali acontece nos testículos, está fora do corpo do homem. Não é que está fora do corpo, mas está fora, não está dentro do corpo. Não sei se vocês estão me entendendo. Está na bolsa escrotal fora do corpo. A, a, a semente da mulher está dentro do corpo. E a criança é gerada dentro do corpo da mulher. Então, ela disse, número um, a mulher tem que ser protegida. Meu Deus. Ela diz assim: Márcio, as mulheres que me procuram, que o câncer não teve um diagnóstico de genética, né? Porque, vamos lá, gente, se é genético é porque alguém da família já teve, mas teve uma primeira vez, não teve? Tá, Márcio, eu tive, a minha mãe teve, tá, mas a sua bisavó, se a gente for, a gente vai descobrir o primeiro que teve. E aí ela vai falar que houve uma inversão de papéis. Aí ela diz o seguinte: a mulher tem que ser protegida porque o corpo dela é que garante a reprodução. Você vai perceber, gente, que na reprodução da espécie, o homem deposita sua semente no corpo da mulher e agora, os 9 meses seguintes, essa espécie vai ser perpetuada, a gente vai manter a nossa espécie dentro do corpo da mulher. Então ela diz que a mulher tem que ser protegida. Mas se ela tem que ser protegida por quem? Pelo homem. Então, um dos papéis do homem, quer você goste disso ou não, eu já sabia disso, mas eu estou usando os termos que a médica me mostrou, tá? É proteger. Então, proteção é um dos papéis do homem. Em um primeiro momento, o homem precisa proteger a esposa dele. Só que esse núcleo familiar que começa com um marido e uma esposa, um dia terá filhos. Então, um dia ele vai ter que proteger quem? Os filhos. Só que além de ser protetor, ele tem que ser provedor. E aí tem um detalhe importante, gente. Ela diz para mim: Márcio, essas mulheres têm uma inversão de papel tão grande que elas precisam sair para trabalhar e viver uma jornada masculina. Eu falei: o que é jornada masculina? Ela falou assim: mas quem nasceu para caçar e trazer alimento para dentro de casa é o homem.
Aí a gente vai para o neurotransmissor, na verdade não um neurotransmissor, um hormônio que produz massa muscular, tá? Se você já ouviu isso de mim em outro momento, não tem problema. Ouça como se estivesse ouvindo a primeira vez, porque agora a gente está dentro de um contexto sobre papéis no relacionamento. O hormônio que produz massa muscular é a testosterona. A testosterona me deixa forte. Testosterona é produzida tanto no homem como na mulher. É óbvio que a testosterona tem várias vantagens para a nossa vida, várias funções, mas é aquele hormônio produzido pelo sistema nervoso central que vai me dar força muscular. Um homem equilibrado hormonalmente e uma mulher equilibrada hormonalmente produzem doses de testosterona diferentes. Um homem produz naturalmente muito mais testosterona do que a mulher. É óbvio, gente, que aí um alerta, tá? O marido lá vai no médico e faz vários exames e percebe que não está produzindo testosterona que ele deveria produzir de acordo com a idade e outras coisas mais. Ele precisa suplementar. Uma mulher que não está produzindo testosterona de acordo com os níveis normais da idade dela tem que suplementar também. Mas eu não estou dizendo que suplementar para produzir a mesma quantidade que o homem produz. Então, duas pessoas equilibradas hormonalmente, homem e mulher, o homem sempre vai produzir mais testosterona. Uma prova é que quando você percebe que um homem está equilibrado e uma mulher é equilibrada e os dois não treinam, né? Então você não levou nenhum deles para treinar a musculação. Qual dos dois é mais forte? O homem. Agora é óbvio, né, gente? Um homem que não treina e uma mulher que treina, pode ser que essa mulher seja mais forte do que ele? Pode, porque ela treinou. Agora, se os dois têm o mesmo treino, naturalmente quem vai ter mais força muscular é o homem. Por isso que quando você vai para uma Olimpíada, presta atenção, natação masculina, o tempo é menor. Atletismo masculino, 100 metros rasos, eles fazem num tempo que é menor. Não é sobre a altura, não é sobre o tamanho da perna, é sobre a explosão muscular. Quando você assiste futebol feminino, você vê que elas têm habilidades com a bola, gente. Elas dão drible e tudo mais, mas corre menos. O chute, a força é menor. Não tem como você mostrar o contrário. Tanto é que nesse mundo que nós vivemos, que tem gente que diz assim: ah, eu me sinto mulher. Um homem que se sente mulher quer competir nas Olimpíadas com outras mulheres. Mas por que uma mulher que se sente homem não quer competir com os homens nas Olimpíadas? Já percebeu? Porque não vai ganhar. Porque não tem força muscular, gente. Não tem fisiologia suficiente para competir. No penúltimo ciclo de sono, nosso penúltimo ciclo de sono, um homem, o sistema nervoso central dele, manda um sinal de que está perto do horário de acordar e manda o cérebro, o sistema nervoso central, produzir uma dose extra de testosterona. Então, é no penúltimo ciclo de sono que o homem produz uma dose muito forte de testosterona. Está preparando ele para quê? Para lutar. Está preparando ele para quê? Para proteger, para prover. A prova disso é que se você tem filhos pequenininhos, meninos, um menino, uma criança de 5 anos, acorda com pênis ereto. Mas o que esse menino de 5 anos entende sobre pênis ereto, sexualidade? 5 anos? Nada, ele nem está na puberdade. Mas é o sistema nervoso central dele dizendo: macho, homem, você tem um papel na Terra. E o seu papel é proteger sua esposa, sua família. E para proteger sua esposa e sua família, você precisa de força. E eu estou te dando uma dose extra de testosterona para você, com força, acordar, caçar para levar mantimento e proteger. Tanto é que quando a gente fala de sexo, relacionamento sexual dentro do relacionamento amoroso, o melhor momento para você ter relação sexual com seu marido é pela manhã. Agora, tem mulher que pela manhã diz que está muito cedo, que na hora do almoço está com a barriga cheia e à noite está cansado. Pelo amor de Deus, né, gente? É muita desculpa para um dia de 24 horas. Mas tudo bem, talvez isso seja um discurso para uma outra aula. Então, o homem nasceu para ser forte. O homem precisa, homem de verdade, tá? Ele precisa ser visto pela sua mulher como forte. Uma mulher precisa ser vista pelo seu marido como bela. Vocês estão entendendo, gente? Você quer destruir emocionalmente um homem? Faça comentários de que ele pense que você acha que ele é fraco.
Você quer destruir emocionalmente a sua esposa? Faça comentários que ela entenda, que você perceba que ela não é bela. Então a mulher precisa ser protegida pelo homem. Então proteger é um dos papéis do homem. Só que nós estamos em um mundo onde muitos homens não aprenderam a ser homem. E aí, ó, proteção e provisão acabam sendo papéis não desenvolvidos, porque não foram papéis o quê? Observados. Eu não observei isso no outro homem. Um homem só aprende a ser homem vendo outro homem sendo homem. Então, você que ainda está disponível, né? Para quem está assistindo essa aula e não assistiu as anteriores, nós classificamos as pessoas dentro da mentoria de relacionamento como comprometidas e disponíveis. E aí eu expliquei quem são os comprometidos e quem são os disponíveis. Mas eu não sei, vai lá na aula que fala sobre isso e você vai entender. Se você é uma mulher que está disponível e o seu alvo é um homem e você encontrou esse homem com base na tabela que eu ensinei você a fazer, pergunte para ele qual é a relação que ele tem com o pai. Porque se esse homem não é bem resolvido com relação ao amor que ele precisava receber do pai, ele não desenvolveu as características de um homem protetor e provedor. A propósito, deixa eu já acrescentar mais um papel aqui do homem, que é ser presente. Então acrescenta aqui, ó. Claro que eu vou fazer uma brincadeira agora, né? Ó. Você está percebendo que um homem precisa ser PPP. Toda mulher gosta de um homem PPP e nenhum desses P's é P de pênis. Márcio, então a mulher não quer um pênis? Claro que ela quer. Claro que ela quer se relacionar sexualmente. Mas isso é depois. Se você não apresentar proteção, provisão e ser presente, mulher nenhuma tem interesse em você, meu amigo. Então é óbvio que se você quer que a sua mulher tenha interesse, desejo por você, ela tem que primeiro admirar você. E para admirar você, ela tem que ver você em uma posição de proteção, provisão e ser presente. Homem de verdade protege e provê. Anota o nome de um livro. Deixa eu pegar ele aqui. Esse livro, deixa eu só consultar aqui para não passar o livro errado, tá? Hum, isso, achei. Livre de ansiedade. Tá aqui, ó. Peguei, deixa eu ver se aparece aí a capa, ó. Pode dar um print se vocês quiserem, tá? Tem uma pessoa flutuando, né, segurando balões na capa, ó. Livre de ansiedade. Autor Robert Lewis. Acho que é Lewis que fala. Tá, mas você bota lá, livre de ansiedade, você vai encontrar. Nesse livro, ele fala de um estudo, é um livro de psicologia, tá, gente? Eu estou dando a fonte. Ele fala de um estudo onde foram pesquisados pessoas, e pessoas, homens e mulheres, eles descobriram o seguinte: quando em uma família a mulher está depressiva, a família consegue dar suporte. Ele usa até a palavra suportar. Suportar é dar suporte. Mas quando em uma família quem está depressivo é o homem, a família não consegue dar suporte por muito tempo. Por quê? Porque quando uma pessoa está depressiva, tudo que ela quer é não entrar em ação, ok? Ela não vai fazer o que tem que ser feito. Então, uma pessoa depressiva fica parada, perde o ciclo circadiano, ou seja, não tem noção mais de dia e noite, fica acordado de madrugada, dorme durante o dia, não tem disposição para trabalhar, quer ficar dentro de casa o tempo todo, de pijama, remelento, horário totalmente bagunçado. Se é um homem, ele não entra em ação. Se esse homem não entra em ação, ele não consegue ser o que ele precisa ser: protetor, provedor e presente. E o que acontece em uma família quando o homem não consegue ser isso? A mulher perde o interesse sexual nele. A mulher começa a ocupar esse papel. E quando ela começa a ocupar esse papel, ela começa a se intitular uma mulher o quê? Forte. Só que a mulher não nasceu para ser forte. Tanto é que quando uma mulher vai ao médico e diz: doutor, eu quero suplementar testosterona porque eu quero ficar muito forte. Aí o médico diz: ok, vamos dar aqui suplementação de testosterona. O que vai acontecer? Se essa suplementação fizer com que ela produza quantidades semelhantes ao homem,
3 consequências irreversíveis serão geradas. Número 1, a voz vai engrossar. Número 2, pelos pelo corpo. Número 3, crescimento do clítoris, também chamado clitóris. Espera aí. E se você pesquisar, você vai ver que o crescimento do clitóris vai ficar no formato de um, claro, mini pênis. A voz engrossa, um mini pênis e pelos pelo corpo. Ô, Márcio, eu não estou gostando do que você está falando. Tá, mas então encontre argumentos científicos para rebater. Quando uma mulher precisa ser forte como um homem, ela vai ter distúrbios do humor. Ela vai ficar rixosa, amargurada, sem graça. Márcio, como a minha mulher tá chata? Ok, pode ser que seja uma questão hormonal. Acontece, gente. Durante o período menstrual, por exemplo, a mulher tem um choque de hormônios tão grande que, assim, ela oscila em triste e feliz, assim, de minutos. E do nada ela fica triste por uma coisa pequena, ela pode arrumar uma confusão. Confusão no sentido de uma discussão, mas é questão hormonal. Mas quando ela ocupa um papel que não é dela, ela vai perder a essência dela, que é ser o quê? Dela. Então, mulher, você não pode ser forte. Agora, por que um homem deixa de ser protetor, provedor e presente? O nosso cérebro, definitivamente, ele não processa o desconhecido. E se eu não vi um homem sendo protetor, provedor e presente, como é que eu serei? De jeito nenhum. Não tem como. Então vamos lá. Você que está disponível, se o seu alvo, você encontrou o seu alvo, aí você agora vai aplicar a fórmula da conquista, que está em uma das aulas aqui. Que essa é uma fase da conquista. Só que você descobriu que ele tem problemas do passado com o pai. E ele arruma N desculpas para não resolver isso. Não importa se o pai é vivo ou se o pai já não está entre nós, não importa. Mas ele não resolve. E ele é só, e você está disponível e você está de olho nele, eu prefiro que você mude o seu alvo. Não case com um homem que não resolveu o seu passado com o pai. Você, mulher, vai ter que ser homem no lugar dele. E o que vai acontecer? Vai perder a admiração, não vai ter desejo e vai perder o respeito. Ficou claro até aqui, gente? Macho, e no meu caso que eu já casei? Aí você precisa incentivar o seu marido a, primeiro, ressignificar o passado dele com o pai. Primeira coisa, ok? Só que ao ressignificar o passado dele com o pai, ele aprende a ser um homem PPP? De jeito nenhum. Por quê? Porque ele aprende observando, ele aprende vendo. Toda informação que vai para o meu cérebro é produzida a partir das minhas experiências. Olha só, gente, estávamos em uma imersão, se eu não me engano, em Fortaleza, não tenho certeza, e na hora do ressignificar a menina, ela relata isso para mim, tanto é que eu dei o print nesse depoimento e coloquei isso lá nos destaques do meu Instagram. Ela diz assim, Márcio, durante o ressignificar, eu sinto que estou dentro de uma bolha. E além de me sentir dentro de uma bolha, eu sinto gosto de esmalte. Pronto, ressignificou, sente paz, chega em casa, no primeiro momento que ela pode conversar com a mãe, ela fala, mãe, eu estava em um evento ressignificando o meu passado e durante o ressignificar, que é resolver algo do meu passado, eu senti que eu estava dentro de uma bolha e senti o gosto de esmalte. A mãe olha para ela e diz assim, filha, eu vou te explicar. A bolha é o meu útero. E o gosto do esmalte é o que eu tomei tentando te abortar. Espera aí, gente. A mãe tenta abortar a filha abortar o bebê tomando esmalte. Aí eu vou fazer algumas suposições, tá? Uma mãe que quer provocar o aborto tomando esmalte, provavelmente essa gestação está no início, tá? Porque qualquer mãe sabe que se a gestação está muito lá na frente, né, passou de 3 meses, 5 meses, 6 meses, o negócio é complicado, é outra coisa. Então é bem provável que isso deveria ter acontecido ali nos primeiros 3 meses. Como é que essa menina na vida adulta sentiu o gosto do esmalte ressignificando algo do passado dela? A gente pode explicar de forma espiritual, mas pode explicar de forma emocional, cognitiva. Essa informação está dentro da mente dela. Então, significa que quando eu estou no útero da minha mãe, do meu pai, desculpa, o útero do meu pai não existe, né, gente? Quando eu estou no útero da minha mãe,
eu estou recebendo estímulos da minha mãe e do meu pai, dos dois. O pai presente, o pai que se faz a esposa se sentir protegida. Você já pensou? A sua mãe grávida de você não foi protegida pelo pai. Aí você, esposa, teve que ser forte. Você está recebendo esses estímulos. Então, os estímulos que eu preciso receber para desenvolver o homem que eu tenho que ser dentro de um relacionamento, para que eu continue sendo admirado pela minha esposa, são estímulos desde o útero da minha mãe. E aí eu preciso que você me ouça agora em amor, tá? Se essa menina lembrou do gosto do esmalte de um evento que aconteceu quando ela estava na barriga da mãe, peraí, ela já tinha vida enquanto estava na barriga da mãe. Então, promover um aborto, não importa o momento, é interromper a vida. É inadmissível você e eu aceitarmos de forma natural uma legislação que permita que o aborto seja legalizado, não importa o período de gestação. Eu tenho vários exemplos para falar sobre isso. Então pensa bem no que eu estou te falando, tá? Márcio, então meu marido vai precisar ressignificar. Esse é o primeiro passo. Ele precisa ressignificar. Só que ao ressignificar, ele elimina o estímulo de dor que prende ele ao passado. Só que tem um detalhe. Um homem só aprende a ser homem vendo o que outro homem sendo homem. Ele ressignificou o passado, mas ele não viu o pai sendo provedor, protetor e presente. Então, ao ressignificar, ele se torna o homem que ele precisa ser e ocupa o papel dele dentro de casa? Não. Agora ele precisa andar com outros homens. Ele precisa se relacionar com outros homens que são homens PPP. Ele precisa de amigos, de mentores, de professores, porque ele não consegue reproduzir aquilo que não foi gerado por uma experiência que ele viveu. Se ele não viveu a experiência, não adianta. Então, essa é a única forma. E aí vamos lá para as pessoas disponíveis. Eu preciso falar com você. Não case com alguém não resolvido. Não case com um homem que não está resolvido com o passado dele, mais precisamente no relacionamento com o pai, acreditando que depois que casar vai melhorar. Não faz isso. Não faz isso. Se a gente abrisse aqui para as mulheres casadas falarem, a gente ia ter uma prova científica de que esse preço não vale a pena ser pago. Ok? Pode melhorar? Pode mudar? Claro que pode. Mas se ainda está disponível e é o seu alvo, é melhor você incentivá-lo antes de casar, incentivá-lo antes de dar o próximo passo. E se ele não aceita o processo de mudança, é melhor você pular fora e procurar outra pessoa. Bom, Márcio, e agora o que seria ser o provedor? E aí vem uma questão importante, que muita gente confunde o que é ser provedor. Aqui, ó. Primeiro, provedor não é sobre o quanto esse homem ganha. Não. Provedor está ligado ao quê? Atitude. A responsabilidade de manter viva a família é do homem. Agora, vamos imaginar que no relacionamento a mulher ganhe mais do que o homem. Tem algum problema a mulher ganhar mais do que o homem? Nenhum, gente. Não tem problema. Tanto é que em uma fase da minha vida, minha esposa ganhou mais que eu. E eu me senti desafiado. E não foi porque eu não queria que ela ganhasse mais, foi porque eu falei, cara, eu preciso me posicionar e ganhar mais. Só que, mesmo num período da minha vida em que a minha esposa ganhava mais que eu, quem assumia a responsabilidade era eu. Então, atitude de quê, gente? Vamos aqui, ó, vamos botar aqui. Responsabilidade. O homem paga a conta, o homem assume o compromisso, o homem dá a voz de confia em mim, não é uma autoridade do tipo vem e não ouve, você não tem opinião, nada disso, mas ó, ele tem que bater no peito ao ponto da mulher falar: eu confio, eu vou, eu me sinto segura. A mulher precisa se sentir segura ao lado do homem. Um homem que fica dividindo as contas e botando toda a divisão numa planilha de Excel para dividir nos centavos as contas,
Dou conta disso não, gente. Não, não funciona assim. Ô, Márcio, a minha mulher ganha 10 vezes mais do que eu. O que que eu faço? Eu chamo ela para jantar e leva ela onde você pode pagar a conta. Vocês entenderam? Agora é o seguinte, hoje você paga uma conta de 100. Eu preciso que no ano que vem essa conta possa ser de 150. Você precisa evoluir, você precisa prosperar. O que que impede um homem de prosperar financeiramente? Duas coisas. Uma delas eu já falei aqui. Problemas emocionais não resolvidos com quem? Com o pai. Outra coisa, pornografia. Se ele investe dinheiro em pornografia, fica ainda pior, porque a pornografia gratuita já diminui a capacidade do homem de prosperar. Mas a pornografia paga, ela gera uma consequência chamada bancarrotas, vai à falência. Mas, Márcio, nem custa muito caro. Não é sobre o valor que você paga para acessar o site, não é sobre isso. É sobre que as suas emoções se vinculam a algo que diminui a sua capacidade produtiva. Então, homem, você precisa abandonar a pornografia. Mas você nem sabe que eu estou na pornografia? Não sei, mas você sabe. De cada 10 pessoas viciadas em pornografia, 7 são homens, 3 são mulheres. Então, eu estou falando com você, homem. Você precisa ser o provedor, aquele que bate no peito e diz: deixa comigo. E o ano que vem vai ser melhor. Aí o outro ano vai ser melhor. Mas você precisa andar com homens que são provedores. Se você não teve um pai provedor, ressignifica com ele e ande com homens provedores. Eu vou abrir para perguntas e aí você vai poder colocar no chat perguntas relacionadas ao que eu falei hoje sobre o papel do homem, ok? Mas eu vou abrir o chat de um jeito que a pergunta que você vai fazer só eu vou ler. Combinado? Ninguém vai saber que foi você que fez a pergunta. E aí eu vou complementando, respondendo para que todo mundo entenda em detalhes sobre o papel do homem. Chat aberto, tá? Lembrando que a pergunta feita por uma pessoa pode gerar uma resposta que atenda várias outras pessoas. É sobre o assunto de agora, tá, gente? Márcio, sempre estudo e pratico suas tarefas, mas de vez em quando volta tudo que já havia resolvido. Ressignifiquei com meu pai e descobri que sou igual a ele. Todos os medos, traumas e desgraças que ele viveu, eu estou vivendo. O pior é que até a personalidade dele também tenho. Quero mudar, mas parece que ando sempre em círculos. Eu não vi a conexão da pergunta com o assunto daqui, tá? Se por acaso você puder conectar com o assunto da aula de hoje, eu consigo te responder. Quem conviveu com o padrasto? Ok, gente, então vamos lá. Um homem só aprende a ser homem vendo outro homem sendo homem. Então, se eu não tive um pai, é quem ocupou a posição de pai. Olha para mim aqui, ó. Eu vou fazer um workshop nos próximos dias, totalmente gratuito, sobre educação de filhos. Tá? O link de inscrição está lá no Instagram, tá? Na biografia do Instagram, nos stories do Instagram. E eu vou explicar o seguinte: quando um pai erra com um filho, esse erro vai gerar consequências emocionais no filho. E quando um padrasto erra com o enteado, a consequência emocional é a mesma do erro de um pai. E quando uma madrasta erra com o enteado, com a enteada, a consequência emocional é a mesma do erro de uma mãe. Então imagina dois casais, desculpa, um casal, marido e mulher, tiveram filhos, mas um dia decidiram separar. A relação de marido e mulher não existe mais, mas a relação de pai e mãe continua existindo. Só que agora eles separaram e casaram, certo, gente? Peraí. Então agora essa criança aqui tem quantas pessoas influenciando nela? 4. Pois é. Não teve habilidade para resolver quando era 2, agora vai ter que habilidade para administrar com 4. E se o padrasto errar? É a mesma coisa emocional do erro de um pai. Então, quando o padrasto é presente, a presença dele é como se fosse a presença do quê? De um pai. Podemos adicionar o P de procriador? Não, não. Só protetor, provedor e presente. Essas são as 3 principais funções de um homem. Mas são as únicas? Claro que não.
tem muito mais. Mas se ele cumprir essas três, as outras acontecem naturalmente. Não tenho amigos que são provedores. O que fazer? Mudar seus amigos, tá? Mudar urgentemente seus amigos. Mas amanhã você já tem que dar um tchau para esses meninos aí. Eu separei em fevereiro porque nunca tive confiança no meu ex. Ok, não tem relação com o que eu falei aqui, né? Quem não tem um provedor para se espelhar? Procure, eu falei aqui, amigos, homens, mentores, professores. E quando o homem não é resolvido com a mãe, quais as consequências? Aí é uma outra aula, tá bom? Aula de futuro, não é aula hoje não. Como estimular o marido a trocar as amizades? Vindo para a aula de hoje para ouvir o que eu vou falar. Então, bota ele na frente da tela. Nessa aula, marca um minuto aqui. Homem, você precisa se espelhar em amizades de homens que são provedores, protetores e presentes. E os seus amigos homens precisam ser casados se você é casado. Porque homem casado não tem que ter amigo homem solteiro. Gostou, né? Anota o momento da aula para botar seu marido bem na aula nesse momento. Mas se o homem provedor tem que prover segurança emocional, uma casa bem ordenada ou só financeira? Protetor. Aí não é provedor. Provedor é financeiro, tá? Protetor é físico e emocional, beleza? Ser presente também é emocional. O que fazer quando você identifica essa falta no filho e ele não está aberto ao crescimento como homem, embora tenha idade para isso? Se o filho não desenvolveu isso, é porque ele não viu isso no pai. Então, dependendo da idade do filho, talvez ele tenha que ressignificar. É errado a mulher assumir o controle da criação e provisão dos filhos quando o homem não tem atitude? Se a mulher assumir, vai ter uma inversão de papéis. E se houver a inversão de papéis, vai perder o desejo, vai perder o respeito no relacionamento. E como é que serão os filhos? Com os papéis invertidos. O correto é que o homem mude. A mulher assumir esse papel vai dar ruim, tá? Vai se transformar numa mulher macho, que aí vai ser o assunto da próxima aula. Macho, como fazemos quando o papel dos dois estão invertidos dentro do relacionamento? Começar pelo que eu falei hoje. Traz o marido para a aula para ele entender quem ele precisa ser e ele entender que ele só desenvolve vendo o outro homem sendo homem. E ele não viu, vai ter que ver agora. Mulher, você não consegue ensinar o seu marido a ele ser provedor. Anota isso. A mulher não consegue ensinar o marido a ser provedor, protetor e presente. Ele só aprende isso vendo o quê? Outro homem. Por isso que tudo que você já fez hoje talvez não foi suficiente. E tá te desgastando. Sou solteiro e sempre quando conheço um rapaz, sempre vem com intenção de sexo. Sempre quando vem com esse assunto, no encontro, eu desconverso. Pois o meu objetivo é encontrar alguém que não olha para mim obcecado pelo sexo logo, de cara, e sim que queira me respeitar e tal. Bom, não tem a ver com a aula de hoje, né? Mas a gente pode abrir isso para um outro momento. Nós vamos abrir para perguntas e respostas para falar sobre isso. Tem um irmão que teve pai PPP e ele não é. Por que será? Aí tem que perceber. Esse pai era PPP, mas quando ele era presente, ele era duro, ele era arrogante, ele era um presente grosso, ele não foi presente. Então o menino, quando olhou para aquele pai, disse: esse pai não me ama, logo eu não posso ser como ele. E aí acaba rejeitando as características desse pai. Vê se faz sentido o que eu falei, olhando para a história da pessoa que você citou aqui, tá? Em que o papel de pai pode atrapalhar a vida da sua filha ou tem relação apenas com o homem? Nós vamos falar sobre isso lá na frente, tá? O papel de um pai no relacionamento é uma coisa, amoroso. Na vida dos filhos é outra coisa. O papel do pai, não, desculpa. Aqui eu estou falando do papel do homem no relacionamento. Quando esse núcleo familiar tiver filhos, o papel do homem interfere no crescimento emocional, tanto de um filho homem como de uma filha mulher, mas com consequências diferentes, tá? Minha filha namora um rapaz que não teve bom relacionamento com o pai. E o pai já morreu, tem que ressignificar. É possível ressignificar com o pai que já morreu? É. Meu livro Passado Resolvido, Futuro Decidido explica isso. E no Imersão Inteligência Emocional Método Eu também é possível. Só sair do trabalho agora. Essa aula vai ficar na plataforma? Vai. Sempre fica, né, gente? Márcio, quando seu pai
foi seu calvário, abusador. Eu já ressignifiquei isso, porém não consigo prosperar. Bom, primeiro você ressignifica, depois você honra, tá? Porque se você não honrar também não vai dar certo. Honra pai e mãe, tem que honrar. Mas, Márcio, ele foi cruel comigo. Dar intimidade não tem nada a ver com honrar. Honrar é uma obrigação do filho. Meu marido é provedor, só que é pensionista e não trabalha fora. Eu aqui trabalho e isso me incomoda. Meu Deus do céu, é preguiçoso, né? Não é P de pensionista, é P de preguiçoso. Tá vivendo de renda passiva. Ô, gente, homem de verdade, ele pode construir uma renda passiva. Mas renda passiva é plus, investimento, negócios. Por exemplo, na minha empresa, eu tenho produtos vendidos por mim que são renda passiva. Exemplo, quando alguém compra a formação em coach comigo, quem dá a formação em coach são pessoas que eu treinei para darem esse curso. Não sou eu, mas eu ganho dinheiro quando eu vendo? Vendo. Eu vendo um treinamento que não é dado por mim, mas eu que desenhei o treinamento, eu que preparei as pessoas. Isso é renda passiva. Ô Márcio, então você não trabalha? Eu continuo treinando as pessoas que vão dar aula. Vocês estão entendendo? O problema não é ser pensionista, o problema é ser improdutivo. Então ele precisa produzir, ele precisa entrar em ação. Não é para abrir mão da pensão, mas viver somente da pensão e não trabalhar, a não ser que ele já se aposentou e já não tem mais vigor físico para isso, tá bom? E quando o homem é provedor e acha que isso é tudo e não entende que a mulher precisa de mais atenção, o que fazer? Vamos lá, gente? Protetor, provedor e presente. Ó, essa mulher aqui está alegando que o marido que não é presente. Então ele precisa entender que ele precisa ser presente. Aí nesse momento, você tem que sentar para conversar com ele e falar: olha, sinto falta disso. E ele vai falar: sinto falta disso. É um bate-papo, gente. Imagine uma empresa em que nós temos funcionários que nós não queremos demitir, ok? Se eu não quero demitir aquele funcionário, o que que eu faço? Eu chamo ele para conversar, para falar: eu espero isso de você. E ele vai falar: eu espero isso de você como chefe. É uma conversa onde dois adultos vão mostrar quais são suas necessidades. Em um relacionamento, eu preciso entender que a necessidade do outro precisa ser suprida por mim e a minha precisa ser suprida pelo outro. E quando os dois estão dispostos a fazer isso, é um carregando o fardo do outro. Meu marido viu sua mãe sendo PPP e divide algumas contas da casa em uma planilha de Excel. Pois é, ele não aprendeu a ser PPP. Ele acha que você tem que fazer isso. Claro que quando vocês dois trabalham, né, gente, é conta conjunta, é outra aula também, mas o ideal é que seja conta conjunta. Mas a responsabilidade sempre vai ter do marido. Anota uma frase aí. Homem, você tem que trabalhar. Ponto. Mulher, você pode trabalhar. Vocês entenderam, gente? Homem tem que trabalhar. Mulher pode trabalhar. Não dê à mulher a responsabilidade de ser a provedora. Quando ela faz isso, ela vai ter distúrbios do humor, vai mudar toda a essência dela. Mas se ela trabalhar, o dinheiro dela contribui? Claro que sim, mas não vira para sua mulher e fala: ó, é o seguinte, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ganhar mais, porque do jeito que tá não dá. Homem que homem diz: fica tranquila, deixa comigo. Ele se vê. Gostaria de saber onde encontra as aulas. Na plataforma, no Hotmart. Aí a minha equipe pode te auxiliar pelos contatos que eles já mandaram por e-mail para vocês, tá? Meu ex terminou porque não aceitava que eu ganhava mais que ele. Gerou conflitos na relação e chegou ao fim. Namoramos quase 4 anos. Tá. Um homem que num relacionamento não aceita que a mulher ganhe mais do que ele é um homem não resolvido. Porque se ele é resolvido, convicto de quem ele olha para a mulher ganhando mais, ele assume o compromisso que ele pode assumir e ele se sente desafiado a no futuro a produzir mais. Mas se ele fugiu, lembre-se, não é um problema sobre você, é um problema sobre ele. E ele precisa resolver isso. Eu acho que foi um livramento, tá? Se é o ex-namorado, foi livramento. Ser provedor quer dizer que a mulher não pode ajudar no controle financeiro? Não, não. Ela pode contribuir financeiramente, mas não é responsabilidade dela. Não pode assumir a responsabilidade. Quais as indicações pelas quais
percebemos que um homem tem questões com o pai, mesmo quando ele diz que não tem problemas com seu pai. Então faz o seguinte: se ele diz que não tem problema com o pai, pede para ele fazer uma listinha de coisas que ele admira no pai, ok? Pede para ele falar todo dia algo bom que ele gosta do pai. Ele tem contato com o pai, ele conversa com o pai, ele tem intimidade com o pai, ele tem acesso ao pai, ele ama estar com o pai, não precisa estar todo dia, tá? Eu, por exemplo, moro bem distante do meu pai, eu moro nos Estados Unidos, meu pai mora no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Então, mas ele tem acesso, ele se comunica, ele tem prazer em estar junto, ele reconhece coisas boas do pai. Segundo seus ensinamentos, uma mulher que não tenha um homem ao seu lado não poderá ser autossuficiente e feliz. Não, não falei isso, não. Não falei. Mas o homem não foi feito para viver só, não é isso? Se o homem não foi feito para viver só, um homem só tem algum problema. Uma mulher só tem algum problema. Solitude é ter momentos em que eu estou só e estou bem. Por exemplo, sexta-feira agora eu viajo para o Brasil, vou ficar uma semana fora. Solitude, vou ficar longe da minha família. E eu não vou ficar mal, vou ficar bem. Mas eu não tenho solidão. Solidão não é ausência de pessoas, é ausência de intimidade. E quando um homem não quer dividir a sua intimidade com uma mulher e uma mulher não quer dividir sua intimidade com um homem, o problema é da dor do relacionamento anterior ou da dor que você viu seus pais carregarem do relacionamento deles. Estou há 3 anos e meio com meu namorado e temos vontade de casar. Porém, ele tem essa fixação no dinheiro. Na questão de que para casar, para ter carro e etc., precisa ter dinheiro. E sinto que ele fica meio assim sobre esse assunto. Então, quando você está em um relacionamento onde a pessoa começa a dizer que não dá para casar porque nós não temos dinheiro suficiente, todas as vezes que você for fazer conta para dar o próximo passo, você nunca vai ter recursos suficientes para dar o próximo passo. Prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é ser capaz de dar resultados positivos com os recursos que você tem, com o dinheiro que você tem, aonde você está, ser sua melhor versão na fase atual com os recursos que você tem. Esse homem tem um perfil de que quando casar, ele vai dar as mesmas desculpas quando você falar, e aí, vamos ter um filho? Não é o momento, não tem dinheiro, não tem aquilo. E na verdade, o dinheiro e o recurso vem quando você dá o próximo passo e tem uma mente de abundância. A mente de abundância é acreditar em infinitas possibilidades. A mente de escassez é acreditar em pouquíssimas possibilidades. Então, aquele que diz não tem dinheiro, não tem recurso, mente de escassez. Aquele que diz vamos dar o próximo passo porque o recurso que nós temos vai gerar outros recursos, ele acredita que é possível, existem possibilidades para produzir mais dinheiro. A promiscuidade, como swing, menagem, etc., entra no mesmo contexto da pornografia? É pior ainda. É muito pior. Perdi um namorado porque não quis me envolver com isso e a vida financeira dele está toda destruída. Graças a Deus, você pulou fora desse relacionamento. Sodoma e Gomorra foram destruídas. Sodoma e Gomorra foram duas cidades destruídas basicamente por causa disso aqui, tá? Desse comportamento. Pouquinho mais, né? Eu sempre fui uma mulher que fazia o papel do homem e eu tenho dificuldade de mudar isso. Como me livro de ser o macho da relação? Eu sempre falo que não vou fazer, mas acabo fazendo. O mesmo ciclo. Hoje estou solteira, mas vejo que meus relacionamentos não dão certo por eu ocupar o lugar que deveria. Bom, uma tarefa para você e todo mundo que se encaixa nisso. Faz uma lista de todas os seus comportamentos, atitudes e ações que fazem parte do papel de um homem. Então, o primeiro passo é identificar aquilo que você tem feito que não é seu. Quando você identificar, coloque o que você deveria fazer. Então, primeiro identifique o que você está fazendo, que não é um papel seu, e aquilo que deveria ser feito no lugar. E aí você anota isso, pode ser no celular mesmo. E aí o que você vai fazer? Todas as vezes que você fizer, você vai lembrar que está na lista. Poxa, isso aqui eu não deveria fazer, mas eu fiz. Aí você olha e fala, o que eu devia ter feito no lugar? Vai lá e faz. Mas espera aí, Márcio. Eu fiz o que não deveria. Perfeito. Logo em seguida faz o que você deveria. Com o tempo, o seu cérebro vai entender que, isso que eu tenho que fazer precisa substituir aquilo que eu estou fazendo. É desse jeito. É desse jeito que a gente aprende. Só que, mais uma vez, né? Um homem só aprende a ser homem vendo um homem sendo homem. Uma mulher só aprende a ser mulher vendo uma mulher sendo bela.
E aí você precisa se espelhar em outras mulheres que são belas, sensíveis, que se permitem ser protegidas. A médica, gente, no voo, ela virou para mim e falou assim: Márcio, as mulheres adoecem quando elas ocupam o papel de um homem. E não adoecem somente câncer da mama, não, tá, gente? Ansiedade, depressão, síndromes. Ela falou uma lista de doenças. Como fazer no caso de homens que não teve nenhuma referência, nem pai, nem padrasto? Eu falei aqui, né? Já várias vezes que tem que se espelhar nos amigos, tem que se espelhar nos mentores. Numa igreja, um pastor, por exemplo, um padre. E quando a admiração acabou porque meu marido mentiu e traiu muito? Bom, se a admiração acabou por um evento de injustiça, volta lá no evento de injustiça e ressignifica. Tem que ressignificar. Quando o namorado acha um absurdo ter que pagar contas e escolhe sempre tudo mais barato. Você ainda tá namorando? Ou só existe o namorado assim porque existe a tonta da namorada que aceita. Mas você está me chamando de tonta? Você não. Existem lá no Afeganistão algumas mulheres tão tontas, que namoram a gente assim. Conheci uma pessoa e o pai dele traiu a mãe a vida toda. Essa será a imagem que ele tem de relacionamento? Se ele ressignificar, não, tá? Porque senão a gente, vamos lá. Se a gente olhar para o passado dos nossos pais, os erros que eles cometeram, não tem homem bom, não tem mulher boa. Então é romper emocionalmente com aquilo que aconteceu. Se ele estiver disposto a romper emocionalmente, ressignificando e mostrando por atos, por atitudes, por ações que ele é diferente, aí sim. A gente reconhece que alguém está arrependido do erro que cometeu, não é pelo que ele fala, é pelo que ele faz. Não é pelo que ele promete, é pelo que ele entrega. Não é porque ele diz que vai fazer, e sim por seus resultados. Bom, gente, vamos terminar a aula de hoje por aqui. A gente vai ter vários outros momentos. Eu ainda vou falar sobre o papel da mulher. Depois vou juntar os dois papéis para você entender numa relação quando há filhos. E aí a gente vai abrir para mais perguntas depois. Em outras palavras, eu vou abrir agora o chat só para você escrever em uma, duas ou três palavras, só isso. Por que que valeu a pena ter assistido a aula de hoje, ok? Eu vou repetir. Eu vou abrir o chat só para que você escreva em poucas palavras por que que valeu a pena ter assistido a aula de hoje. E vou abrir de um jeito que só eu leio, tá? Então as pessoas não vão saber que foi você que escreveu. Agora, enquanto você está escrevendo, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual foi o homem que assistiu essa aula e não gostou do que eu falei? Um homem que não é PPP. Ele não é. Se ele fosse, ele estava assim assistindo a aula, ó, tranquilão. Mas se ele ficou revoltado com o que eu falei, é porque o bichinho não é homem PPP. Mas se eu vou largar ele, se é namorado, é bom você pensar. Se é marido, dá a ele a chance de mudar. Ó, por que que valeu a pena? Aprendizado, conhecimento, esclarecedor, você ver você e ouvir você. Sensacional, porque fez sentido para tudo. Muito bom hoje, sensacional, gosto disso, maravilhosa a aula, porque meu esposo assistiu. Olha aí. Crescimento, conhecimento, direção, esperança, porque soube mais sobre PPP, bênção, saber meu lugar, verdade liberta. Que legal, gente, incrível, sempre bons conteúdos, legal. Ótimo, não dá para ler tudo, mas eu queria só ouvir um pouquinho, tá? Descobri que sou macho na relação, ótimo, então já sabe o que fazer, mudar. É um despertar. Só pelo fato de confirmar que eu era o macho da relação. Eu sempre resolvo as coisas porque ele não dá conta. Ele dá conta sim, mas você precisa permitir que ele ocupe o espaço dele. Mulher, não ocupe o espaço do homem. Se ele não fizer, não faça você. Mas se ele não fizer, ninguém vai fazer, ele não faz nunca. Ele está aprendendo o que você está fazendo. Ele já viu a mãe dele fazendo, agora ele está vendo você fazendo. Se você não interromper isso, ele nunca vai fazer. Beijo no coração, a gente se vê na próxima aula. Você tem um mentor. Tchau!